Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, A Verdade. A origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, em nosso belo estudo, irmãos, belas palavras do Senhor Jesus Cristo, revelações fantásticas. Estamos num momento, irmão, que muitas vezes nós chamamos assim, usamos aquele termo, momento de lavar a roupa suja. Jesus Cristo ali com seus seguidores e todos que lhe escutam ali no templo em Jerusalém, começa a dizer a verdade mesmo, irmão. Mas é a verdade para fazer com que você tenha segurança do que é, do que faz e para onde vai. Se Jesus Cristo não fizesse isso, que muitas vezes dói, a verdade em nós que somos errados dói demais. Dói demais. Somente aqueles que tiverem a humildade de aceitarem, consertar seus erros, é que terão algo da parte de Deus, para o seu próprio bem. Só quem ganha com isso é aqueles que se humilham diante de Deus e aceitam estes ensinamentos verdadeiros e bombásticos do Senhor Jesus Cristo. Somente esses serão felizes. Aqueles prepotentes, aqueles que acham que é, aqueles que acham que faz, aqueles que acham que devem interpretar do seu jeito, não do jeito que Jesus Cristo ensinou, que deve pegar o ensinamento de Jesus Cristo e fazer conforme a sua vontade. Não esperar a revelação do Espírito Santo. Aqueles que forem por estes caminhos não terão como ter alguma coisa da parte de Deus. Porque Deus não dá sua glória a outro de jeito nenhum. Ou você se humilha, ou você aceita a verdade, mesmo doendo, mesmo batendo, ou não tem jeito. Então, um momento ali de lavar roupa suja. Colocar tudo em seus devidos lugares. Só que aqui envolve o Mestre Jesus Cristo e o povo de Deus, seus seguidores, aqueles que diziam ser seguidores de Deus. Pois é, Jesus Cristo é o único mestre no mundo que leva a qualquer um, eu disse qualquer um, a conscientização de que realmente é um pecador, é errado, que não presta para nada. Somente Jesus Cristo, somente o Espírito Santo pode fazer isso no homem, porque o homem se acha, certo? Sem o Espírito Santo, sem Deus, o homem acha que pode, que faz, que tem. Não faço mal a ninguém, não mato, não roubo, não fumo. Estou com a minha vida certinha. Não devo nada a seu ninguém. Estou nos conforme. Estou... Preciso não. Já sou crente desde que nasci. Tenho Deus desde que nasci. Essas são as afirmações das pessoas que acham que não precisam, que não tem pecado, que não tem erros. E por mais que ele diga todo mundo é pecador, todo mundo é errado, dentro do coração ele não se acha, não. Este é o motivo de não querer aceitar Jesus Cristo, de não querer saber os ensinamentos de Jesus Cristo, de não querer aprender os ensinamentos de Jesus Cristo, praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é a prova. A pessoa mais boa do mundo, que faz mais obras de caridade, que faz toda sorte de bondade no mundo inteiro, como muitos chamam, Madre Teresa de Calcutá. A pessoa que faz isso, mas que não tem o mínimo interesse nem de ler os evangelhos, nem de saber os ensinamentos de Jesus Cristo, é um mentiroso. Ele engana a si mesmo e não vai para canto nenhum. A prova de que a pessoa é humilde o suficiente para reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo e que será salvo, a prova é quando ele busca os ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele procura estudar, quando ele procura saber, quando ele procura saber mais de Jesus Cristo. Isso é a prova de que ama Jesus Cristo, que segue Jesus Cristo. Apenas de boca não enche barriga de seu ninguém, muito menos de Deus. Abra seu olho. Desconfie dessa falta de interesse de saber as coisas do Evangelho de Jesus Cristo. Tem algo errado. É isso que Satanás quer, que você nem queira saber. Que você pense que já está salvo, que é uma pessoa boa, que não faz mal a ninguém, BBB. É isso que Satanás quer. Que não procure saber nada de Jesus Cristo, que ele ensinou. Está exatamente como Satanás quer. Porque já Jesus Cristo, sabe o que ele disse?
Examinai as Escrituras, estudem as Escrituras, procurem saber o que é certo ou errado no meu evangelho, nos meus ensinos. É a obrigação de todo aquele que diz que ama Jesus Cristo, que segue Jesus Cristo, de procurar os ensinamentos dele. É isso que nós estamos estudando. Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Então estava aquele embate entre Jesus Cristo e o próprio povo de Deus. Muitas idas e vindas, e Jesus Cristo mostrando a verdade, e eles não gostavam às vezes, e se levantavam, e depois ouvia, depois escutava, porque o homem é esse, ele quer logo rejeitar a verdade. Não quer não, ó, vai para lá, vai para lá, para lá. Não quer aceitar a verdade. Mas se quiser ficar com Deus, se quiser a salvação eterna, se não quiser ir para o inferno, trate de baixar a bola, viu? Deixe de ser prepotente, aceite que é um pecador que precisa de Jesus Cristo e procure estudar os ensinamentos dele. Para o seu próprio bem, porque só quem vai perder com isso, não pense que é Satanás não, não pense que é Deus que vai perder com isso não, se você não seguir ele não, é você, você vai ser o único idiota nesse meio, porque é isso que Satanás quer fazer de você, idiota, que não quer saber nada, só quer saber de Jesus Cristo na boca, palavra, fantasia, conto da carochinha, ler, estudar e seguir, nada feito. Essas pessoas, nós mesmos somos ruins mesmo. Eles começam a querer resistir a Jesus Cristo. E o que mais ou menos nós vamos começar a ver a partir de agora, um embate muito grande da parte do povo religioso, daqueles que se dizem seguidores de Deus. Por isso, no estudo de ontem, ouvimos Jesus Cristo dizer ao povo de Deus assim: na verdade eu digo a vocês que se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Ou seja, não adianta ser meu seguidor se não praticam aquilo que eu ensino. E se não recebem o Espírito Santo que eu vou enviar logo após ressuscitar e subir aos céus. Vocês nunca poderão ter vida espiritual em Deus, porque quem comer a minha carne, ou seja, comer carne aí de Jesus Cristo, é praticar o que Jesus Cristo ensina. Isso é uma simbologia, é como se você estivesse comendo a carne dele. Você fazendo tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, é como se você estivesse comendo a carne dele. Isso é comer a carne de Jesus Cristo, certo? É uma simbologia que Jesus estava falando. Se você não comer da minha carne, ou seja, se não seguir meus ensinamentos, aquele que praticar tudo que eu ensino, disse Jesus Cristo, é como se estivesse comendo a minha carne. Entenderam? Não é a carne do meu corpo, é os meus ensinos. E quem beber do meu sangue, ou seja, recebeu o Espírito Santo que eu vou enviar. Naquela época ele ia enviar, porque ele ainda não tinha morrido. Hoje ele já enviou. Então, todos aqueles que não receberam ainda o Espírito Santo não beberam do sangue de Jesus Cristo. Não pode ter vida em Deus. Abra seu olho. Precisa receber o Espírito Santo para ter vida em Deus. Beber do sangue de Jesus Cristo não é aquele vinho não, na Santa Ceia não, que dizem não. A hóstia não é o pão do corpo de Cristo não. Aquilo é simbologia de palavra. Comer verdadeiramente a carne de Jesus Cristo e beber verdadeiramente o sangue de Jesus Cristo é praticar os ensinos de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo da promessa, que ele, quando ressuscitou e subiu ao céu, mandou o Espírito Santo para habitar nas pessoas que quiserem seguir ele e praticar os seus ensinos, para ajudá-los a praticar os ensinos de Jesus Cristo. É o Espírito Santo da promessa. Porque quem receber o Espírito Santo é como se estivesse bebendo meu sangue, disse Jesus Cristo. É isso que estou querendo dizer. Quem fizer essas duas coisas tem a vida eterna. Não entrará em condenação de jeito nenhum, mas passou da morte para a vida. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne praticando aquilo que eu ensino e bebe meu sangue, que é ser guiado pelo meu Espírito, o Espírito de Deus, permanece em mim e eu permaneço nessa pessoa. Porque assim como o Pai Celestial me enviou e eu vivo por ele, assim todo aquele que se alimentar dos meus ensinamentos e do meu Espírito viverá por mim e não por ele mesmo. Isto sim é o pão que desceu do céu para vocês, disse Jesus Cristo. Os meus ensinos, o meu Espírito Santo, e não aquele maná que Moisés e seus antigos pais comeram lá no deserto. Aquilo nunca foi pão do céu, porque todos eles morreram e estão sepultados. E o maná não salva ninguém dos seus pecados. Agora eu salvo, mas aquele que comer deste pão que sou eu, viverá para sempre em corpo espiritual, em espírito e em verdade.
disse o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo terminou este discurso, e todos os judeus ali no templo em Jerusalém, né, os seguidores dele, começou a grande murmuração própria do povo que seguia Jesus Cristo. Eles começaram a dizer: é duro demais este discurso. Quem pode aguentar essas palavras de Jesus? Se for assim, fica difícil segui-lo. Jesus Cristo, vendo essa murmuração, certo? Disse para todos: isso, escandalizai-vos, reclamem, mostrem quem realmente vocês são, que não querem a verdade. Vocês só querem mentira. Vocês só querem fantasia. Isso é que o homem quer seu ego, quer dizer que ele fique desse jeito mesmo, que está tudo bem. É tudo que o homem quer. Fique desse jeito mesmo, está tudo bem. Mas não. Jesus Cristo não vive de conto de fantasia, nem conto da carochinha que leva para o inferno. Jesus Cristo vive de verdade para consertar erro e poder ter uma vida eterna de descanso com Deus. Certo? Então Jesus Cristo não abre mão disso. Isso. Se engane a si mesmo. Fiquem aí reclamando. Só querem ser elogiados. Paz e descanso, tudo de bom. Na hora de se consertar não querem. Recusam se converter. Eu queria só ver se vocês vissem eu subir de volta para o mesmo lugar onde estava. O que seria de vocês, hipócritas? O Espírito é o que dá vida. A carne, essa capa, esse corpo que vocês estão, que é o corpo, para nada aproveita isso. As palavras que eu ensinei são espírito e vida, mas alguns de vocês não acreditam nisso e não querem vir a mim para terem vida, disse Jesus Cristo. As palavras que eu ensino, isto é espírito e é vida, e vai para a vida eterna. O corpo de vocês para nada presta, vai descer para a sepultura, apodrecer e morrer. Por isso que Jesus Cristo não quer ninguém em cemitério, acendendo vela, nem fazendo para os mortos, não. Jesus não tem nada com morto. Para eles que seguiram ele, está tudo vivo lá dentro nos céus, certo? Tem nada com morto. Quem vai para cemitério é quem está morto, certo? Quem é vivo e vai para cemitério é porque está morto para Deus. Porque é uma coisa que Deus proíbe. Não quer nada com morto. Jesus Cristo dizia isso porque desde o começo ele sabia quem eram os que acreditavam nele e aqueles que estavam se enganando, só seguindo por seguir, e também por curiosidade, também por ver milagres. E Jesus sabia que esses que estavam seguindo só para ver milagre, só para comer pão de graça, só por isso, só por curiosidade, sabia que um dia iria traí-lo. Jesus sabia disso. Não são confiáveis essas pessoas. A pessoa tem que seguir Jesus Cristo porque precisa dele. Porque sem ele não consegue ser salvo e vai ser condenado ao inferno. Tem que seguir Jesus Cristo para amá-lo e obedecê-lo. Certo? Então Jesus Cristo diz isso a eles. Espírito é que dá a vida. Foi por isso que eu sempre disse a vocês que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido, disse Jesus Cristo a eles. Neste momento, que muitos seguidores, olhando para Jesus Cristo, voltaram atrás, desistiram de seguir Jesus Cristo, estavam indo embora. Jesus Cristo então olha para os apóstolos e diz a eles: e vocês, os 12 que eu escolhi, querem também ir embora? Me deixar? Os outros já foram. E vocês? Pedro, o apóstolo Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, para quem iremos nós? Glória a Deus, somente tu tens palavra de salvação e vida eterna. Mesmo que elas sejam duras, seja a verdade, mas elas são vida. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Messias, o Salvador de Israel, o Filho do Deus vivo. Viu que o pensamento de Pedro já era diferente do pensamento da grande multidão de seguidores? Que só queriam para comer, bem bom, ganhar coisa, ser elogiado. Pedro não, tá vendo? Para onde nós vamos? Para quem? Quem vai conseguir nos salvar? Todo mundo pecador? Não presta um ser humano na face da terra? A gente vai para quem, Senhor? Pedro. Nós temos crido, eu e os 11 apóstolos temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, somente tu mesmo.
Diga a verdade, fale a verdade. A gente vai entrar dentro da verdade, mesmo que corte, mesmo que rasgue, mas vamos estar contigo até o fim. Somente tu, Senhor, tem palavra de salvação e vida eterna. Não vou para ser ninguém. Viver de fantasia? Ir atrás de religião? Atrás de denominação evangélica, de costume, acima de ti? Nunca. Primeiro é tu. Depois é a denominação evangélica. Mas primeiro é tu, Senhor. Tu és o Salvador. Somente tu tem palavras de salvação e vida eterna. Foi o que Pedro disse, irmãos. E é o que todos nós precisamos ter no coração. Para quando vir a verdade, escutar a verdade da parte de Deus, não querer correr. Mas ficar, porque está consertando, tirando o que é errado, para poder morar no céu com Deus. Diante dessas palavras de Pedro, Jesus Cristo diz a verdade, mais uma vez, que mesmo seus apóstolos estarem com ele, havia sido escolhidos por ele, havia um que ainda não estava com Jesus Cristo realmente. Por isso, Jesus Cristo diz assim: bom, Pedro, sua resposta é muito boa. Eu não escolhi vocês 12, não foi, Pedro? Exatamente, fui eu quem escolhi vocês. Mas um de vocês é um diabo. Não é o diabo, mas é um diabo, ou seja, está seguindo nos mesmos caminhos do diabo. Um de vocês. Impacto fulminante e abalo tremendo no meio dos 12 apóstolos naquele momento. Um deles era traidor. Depois de ouvirem isso, todos imaginando o que seria isso. Que revelação bombástica. Saber que havia um traidor no meio deles. Com certeza, um ficou dizendo para o outro: será que sou eu? Será que é tu, fulano? Será que é tu? Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, próprio Judas, que foi o traidor? Todos eles se perguntando. Porque Jesus Cristo já sabe o que vai acontecer. E ele revela antes de acontecer. Não existe nenhum mestre, não existe nenhum homem igual a Jesus Cristo. Ele foi fenomenal. Por isso que os anos da nossa história começam em 5.000 e não sei quanto e termina no ano 1, quando Jesus Cristo nasceu. Aí começa, estamos há 2018 anos que Jesus Cristo veio a esse mundo. Nasceu aqui na Terra. Não sabemos o dia e o mês exato, mas fazem 2018 anos que ele nasceu. Ele mudou o calendário, mudou a história humana. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens. Pena que nem todos querem ir a ele. Mas que ele é o Salvador de todos, é. Os que vão ser condenados porque são ruins para eles mesmos. Estão se condenando a si mesmos. A partir do momento que você não reconhece Jesus Cristo, não vai para ele, você está dizendo: eu estou me condenando. Você está se condenando. Quem condena o homem é ele mesmo. A obra Jesus Cristo já fez para salvá-lo. Quando o homem faz o que Jesus Cristo mandou, o que Deus mandou, aceita Jesus Cristo, quando o homem aceita, ele está salvando ele mesmo. Porque ele está fazendo aquilo que Deus mandou, aceitar Jesus Cristo como Salvador e obedecê-lo. Está salvo. Também, se ele não quiser fazer isso, ele está mandando ele para o inferno mesmo. Não é Deus que está mandando, não. Tudo é decisão do homem. O seu destino, quem faz, é você. Certo? O meu destino está nas mãos de Deus. Mentira. Depois que eu morrer, Deus faça o melhor comigo. Mentira. Você tem o poder de fazer agora, aqui neste momento. Se você decidir aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, decidir obedecer seus ensinamentos, você está construindo um futuro para você. Você está fazendo para você mesmo. Você está sendo bom com você mesmo. Se você insistir em não querer dizer que é bom demais, que é bonzinho, que não faz mal a ninguém, e não procurar conhecer os ensinos de Jesus Cristo, aceitá-lo, obedecê-lo, você está sendo mal para você. Você está se condenando ao inferno. Não é Deus, não. Não sou eu, não. Está escrito na palavra. As minhas palavras o julgarão, disse Jesus Cristo. Porque nas palavras está escrito que você deve aceitá-lo e ter o perdão dos seus pecados. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos faça prosperar, que Deus coloque essas palavras em nossos corações para seguirmos esse Mestre Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo.
Nem os loucos errarão o caminho do céu com Jesus Cristo, nem os cegos, nem os dificultosos. Não está longe, não está difícil de você chegar no céu. Basta aceitar Jesus Cristo. Só depende de você em pensamento, no coração. Tudo só depende de você. Nada lhe impede de chegar no céu e de estar com Jesus Cristo. O único que lhe impede é você. Porque Satanás fica tentando para você não aceitar. Você aceita a tentação de Satanás e não aceita. Então é você mesmo que está se condenando. Satanás ganha com isso e você é que perde, porque Deus não perde nada. Ok? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.